Fala aí, galera. Vamos começar mais um vídeo aí. Vou fazer como eu costumo fazer com a maioria das minhas análises e pensamentos, sempre envolvendo valores, porque esse negócio de acertar ou errar a operação é muito relativo. Esse vídeo aqui vai ser uma continuação do Price Action, né, básico. Muita gente fica falando de Price Action, a pessoa não entende muito o que é. Eu vou tentar estar dando uma explicada por cima, envolvendo valores, que eu acho que é o que todo mundo precisa, na verdade. Ninguém quer falar de dinheiro. Muitos traders aí operam com valores altos, onde você fica meio assim uma base, né? Pô, o cara ganhou 10 mil, mas e aí? 10 mil partindo do quê? Da onde? Então eu trouxe aqui alguns números, beleza? Eu estou usando a corretora Active Traders, que é a corretora que eu utilizo, e aí a gente pode também estar usando outras corretoras brasileiras para estar fazendo as mesmas análises, que vai ser tranquilo, beleza? Eu peguei aqui, ó, eu parti desse dia aqui, 31 de março aqui. Abriu essa vela aqui, peguei um aleatório aqui, ó, uns 5 dias para trás aqui, mas é só caso de exemplo. Estou passando nenhuma estratégia em si, estou passando só o movimento do preço, que no caso é o price action, né? É como o preço se movimenta. Vou falar basicamente aqui quais os tipos de movimentos que o gráfico pode fazer. O gráfico ele tem três tipos de movimento. Ou ele faz tendência de baixa, que ele começa a andar nessa escadinha aqui, faz um fundo. Aí o topo não pode passar desse topo, pode até vir fazer um topo que a gente chama de duplo, depois descer, perdendo o topo anterior. Sempre nessa escadinha, perdendo o topo anterior e o fundo não passando o anterior. Isso é uma tendência de baixa, que normalmente a gente usa uma linha chamada linha de tendência. Então essa linha aqui é a linha de tendência de baixa. Muita gente, pessoa vai falar LTB, LTA, né, que é linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. E a linha de tendência de alta é o contrário, né? Então eu tenho essa estrutura aqui de alta e essa estrutura de baixa, e tem o mercado consolidado, ou em lateralização, ou indeciso, né? Não sabe para onde vai. Então quando eu abro o gráfico, eu quero identificar o que ele está fazendo. Ele tem que estar fazendo um desses três. Primeiro passo, então, no Price Action, identificar a ação do preço, a estrutura, né, que o preço está montando, que é uma dessas três. Então é isso. A modalidade Day Trade, ela não leva tão em consideração o passado, já depois, beleza? Nem tanto que aqui, ó, a gente tinha uma consolidação, o mercado rompeu essa consolidação, iniciando uma queda, e nem por isso o mercado caiu. O mercado subiu, depois lá na frente ele caiu. Então, como a maioria do pessoal opera a operação para acabar no mesmo dia, aqui eu abri um gráfico de 5 minutos, onde aqui é 9 horas da manhã e aqui 6 horas da tarde. Então o pregão abriu das 9 às 6. Então eu tenho esse horário aqui para fechar minha operação. Então essa queda aqui, ó, né, o mercado não anda assim e assim e assim. Então aqui, ó, foi um dia que foi essa queda. Aí essa retração, que não pode ser mais alta que essa, se não foi, ó, é mais baixa, né? Tá vendo? O mercado fez isso, ó. Essa retração ela demorou um dia aqui e mais metade desse dia aqui, ó. Porque daí aqui temos um dia, é esse. Aqui nós temos outro dia que ele pegou um pedacinho de alta e um pedacinho de baixa. E aqui é o terceiro dia. Então em 3 dias ele fez essa alta e essa queda e essa queda. Então aqui são 3 dias envolvidos, um dia, 2 dias, 3 dias. Então depois eu vou estar falando sobre isso, que vai ser importante, a estrutura ligada nos dias. Isso é muito mais usado no Forex, por isso que quem opera Forex consegue ter uma experiência um pouco melhor para operar depois no mini índice. E quem sai do mini índice sofre mais para entender o Forex, porque os dias se completam. Essa é a verdade. Vocês vão entender porque que a maioria dos traders que operam no Brasil não consegue ter essa visão de que, ó, todos os dias foram continuação do outro. E a pessoa às vezes abre o gráfico e dá a impressão de que um dia é completamente diferente. Então, basicamente é isso, entendeu? E trabalhar com pouco zoom, para você ver bem, ó. Ah, Diego, mas aí o gráfico tá pronto, mas aqui eu vou falar depois aqui no final, ó, que vai nascer um dia aqui, ó. E ele simplesmente vai ser continuação desse dia aqui, ó. Eu vou explicar para vocês, né? Um dia que subiu, um outro dia que subiu e desceu. Então, é quase a mesma ideia do que eu fiz aqui. Aqui a gente tem 3 dias. Um dia de alta, outro dia pegou um pedacinho de alta e começou a cair, né? Fez um fundo aqui que ainda não chegou a romper completamente e fez um topo mais baixo que esse, e aí rompeu esse fundo e começou uma tendência de baixa. Saiu da alta e foi para baixo. E voltou para alta de novo e assim por diante. Todos os dias são continuação. E outro detalhe também importante do Forex,
em relação ao índice Bovespa do Brasil, que é o gap, ó. Tem esse pulo aqui, ó, quando troca de um dia para o outro, que no Forex não tem no dia a dia. Então no Forex a próxima vela nasce por aqui, ó. Então é mais fácil de, por exemplo, eu quero comprar só se passar daqui. No Forex você compraria aqui e subir até aqui, ó. No índice Bovespa ele já abre aqui, fica difícil. O que você vai fazer? Não dá para comprar aqui, porque o mercado não anda assim, ó. Não anda assim. Então se o mercado tá vindo aqui, ó, é uma questão lógica, não é nem de gráfico, ó. Ele fez essa perna. Se ele rompeu essa daqui, ó, aí parou aqui, mas já abriu aqui, ó. Então ele não completou a perna aqui, ó. Então qual que é o próximo passo daqui? Seria isso aqui. Você traça uma linha de tendência aí. Então ele fez isso. Tá aqui parado. No outro dia abriu aqui. Qual que é a probabilidade dele fazer isso? E assim por diante, ó. Fez isso. Aí ele fez isso. Então agora você vai falar qual a probabilidade dele subir aqui? Mas ele chegou aqui, ó, e não passou daqui. Então perdeu força compradora. Se ele perdeu o fundo aqui, ele está querendo reverter para venda. E aqui é aquela linha de tendência que está aqui também, ó. Você vai montando o quebra-cabeça, pegando já do outro dia, ó. Que já estamos nesse dia. O mercado vem, perde esse fundo, volta, porque bateu nessa linha. E aí ele rompe, você vende, pega esse pedaço aqui. Aí ele volta de novo aqui, ó, nesse topo aqui, ó. Aí ele desce, não perdeu aqui ainda. Sobe, faz um fundinho melhor. Não perdeu ele também. Aí você vai construindo, ó. Pô, acabou o pregão aqui. Aí ele abre já aqui em cima, ó. Mas aí a vela que fecha, ó, é uma vela que subiu lá em cima e fechou negando, que não quer subir. Aí ele desce aqui, não perdeu esses fundos aqui ainda. Sobe aqui de novo, nada. Opa, rompeu. Uma vela completamente para baixo. Você vende. Se ele batesse aqui, ó, você poderia arriscar já tirar alguém ou não. Depois eu vou falar das pontuações e dos stop, mas ele passou batido e continua indo embora. Então os dias foram continuando, ó. Essa linha que começou aqui com esses dois toques, ela veio embora, teve esse toque no outro dia. Depois no final desse dia ela foi importante aqui, ó, que ela desceu, parou aqui aí, rompeu, foi embora. Aí esse fundo desse dia bateu nesse, no outro dia já foi, né? Esses dois fundos valeu lá no outro dia e foi embora. Então o dia continua do outro, beleza? Então aqui nós tivemos a tendência de alta e tivemos a lateralização aqui, ó. Depois começou uma tendência de baixa muito forte, ó. Fundo perdeu, não perdeu o topo aqui, mas também não perdeu o fundo, então não deu para continuar vendendo. E aí o mercado foi embora, bateu de novo aqui. Aí a gente não tá falando, estou falando só do price action, o movimento do preço. E vou falar aqui dos valores, ó. Valor do ponto e bababá. Então vamos adotar aqui, vou inventar uma estratégia aqui para a gente ter uma ideia. Então, usando a própria estrutura do mercado, que está nos livros, que é o quê? Então, já que eu tenho a estrutura assim, ó, eu tenho essa estrutura de alta e tenho essa estrutura de baixa, entende? E tem uma lateralização, tá? Aí eu vou adotar o seguinte, pô, dentro dessa estrutura aqui, ó, se ela começar a formar essa estrutura, eu quero comprar, e se formar essa eu quero vender. Então você pode determinar algum sistema de operação. Vamos supor que você queira o seguinte, ó, dentro da estrutura de alta, eu vou comprar no rompimento aqui. Então a vela que fechar aqui acima, eu compro. O stop aqui embaixo. Então você já criou um sistema. Aí você pode buscar ou essa altura para cima, como um critério, ou que esse topo bata no topo anterior, beleza? Se tiver. Então você já criou uma estratégia aqui. Tá, agora vamos ver em valores como que isso funciona. Você já tem uma estratégia. Você vai comprar nesse rompimento aqui, ó, que ele bater, uma vela nascer aqui. Você vai comprar aqui, com o stop aqui embaixo. E com o alvo pode ser essa altura para cima, por exemplo. Você já criou a ideia, então. Agora você já tem uma ideia formada. Agora você vai fazer o seguinte, vai para o gráfico, né? Aí o gráfico abriu com gap. Aí a vela fica aqui, bateu, começou a descer. Aí você já tem, já tem um topo. Você já marca ele, ó. Já tem um topo aqui, ó. Com essas duas velinhas aqui que bateu. Depois eu vou falar de como marca o critério para marcar isso aqui, beleza? Então bateu a velinha aqui de 5 minutos. Então aqui já passou 5, 10, 15, 20, 30, 40. Foi passando os minutos. Deu tempo de você fazer essa marcação aqui normal. Aí qual que é o critério da estratégia que a gente criou? Montou uma estrutura de alta. Se perder o topo, você vai o quê? Comprar. Buscando essa altura para cima? Então vamos lá. Aí o mercado veio, desceu,
Opa, essa velinha aqui, ó, tá vendo que a pontinha dela fechou acima lá, né? Teve um rompimento aqui. Então você comprou aqui. Então vou colocar que a nossa compra foi nesse fechamento dessa vela aqui, ó. Quando fechou essa, abriu essa. Só que aí tem um problema aqui agora. Sabe quanto vale isso, ó? Porque, ó, enquanto tava aqui nesse fundo aqui, ó, subindo, ó, subiu essa vela de 5 minutos, você já viu que a próxima vela, 5 minutos, poderia romper. Então você já faz um cálculo aqui mais ou menos, ó. Se romper esse topo aqui, ó, você puxa aqui, ó, o seu stop vai estar aqui embaixo. Então vai dar, vou arredondar, 800 pontos. Aí você pô, 800 pontos. Cada ponto é 20 centavos, não é? Então 500 pontos dá 100 reais. Então 600 pontos dá 120, 700 pontos 140 e 800 pontos 160. Então esse stop aqui, ó, se você errar a operação, você vai perder 170. E como você está buscando o alvo para cima igual, então vamos lá. Você vai vender aqui, ó, com stop de 800 e você vai buscar 800 de gain. Então tá aqui o seu gain, ó. 1 para 1. Então se você ganhar, você ganha 160 reais. Se você perder, você perde 160 reais. O gráfico vai fechar. Agora vamos para uma questão da conta, que é uma dúvida que muita gente tem. Vamos supor que você tem 1.000 reais. Nós estamos no gráfico de 5 minutos esse aqui, hein? 1.000 reais. Então vamos lá. Então você tem uma conta de 1.000 reais. Aí vamos lá. Se você vai ter um stop de 160 reais com 1.000, você está arriscando 16% da sua conta, fora as taxas da BT se você estiver operando no Brasil. Então você está arriscando 16% da sua conta. Isso é muita coisa. Então assim, daria para operar essa estratégia com 1.000 reais? Não daria, porque se eu pegar outros exemplos, vocês vão ver que a coisa vai ficando pior até. Depois que passar essa entrada aqui, ó, ele vai fazer um fundo aqui, ó, e vai começar a subir. E aí você já tem uma linha de tendência de alta. E aí você vai falar, pô, vou fazer a mesma estratégia, vou comprar quando romper o topo lá. Rompeu nessa vela. Então você estaria comprando aqui. Aí o seu stop, na ideia que a gente criou ali, é no último fundo. Então tá aqui, ó, 1.800 pontos. Então com 500 reais não daria para entrar nessa operação. Por quê? Porque você está arriscando muito mais do que 20% da conta. Então, o gerenciamento de risco é que você não arrisque tantos porcentagens, porque se você errar aqui, ó, a conta está quase quebrada. E o alvo é os 1.800 para cima. Vai dar mais ou menos daqui. 1.800 pontos para cima. Seguindo essa ideia aqui, ó, esse tipo de estratégia no price action puro. Você está operando rompimento, que é o que a gente chama de pivô. O que é pivô? Quando o mercado faz isso, isso e isso, é um pivô de alta. Ele vai se confirmar se perder o topo. Rompeu, confirmou a alta, porque a alta não é escadinha para cima. Então quando você tem o comecinho, a gente chama de pivô de alta. Se for para baixo, pivô de baixa, que se perder, aí confirmou a baixa e aí ele pode começar a descer. Então você entendeu? Ó, no final das contas deu certo, ó. Você comprou, ele veio contra tudo isso aqui, ó, e foi lá e buscou logo na abertura o seu dinheiro, arrancou o seu gain. Então quer dizer, é complexo. É isso que eu estou usando M5. Você pode adotar outros tipos de estratégia usando a mesma ideia. Então a primeira ideia que a gente usou foi o quê? Isso, isso e isso. Você comprou no rompimento. Tá, pô, Diego, e se eu comprar aqui, ó? Ficaria mais barato o stop, porque o stop vem no fundo, né? Você já está comprando no fundo. Então vamos lá. O mercado veio, ó, montou uma estrutura, voltou. Diego, vou comprar aqui. E aí que tá o problema, não. Não, porque o mercado tá vindo de uma baixa. Então, o ideal é que você espere que ele faça pelo menos 2 movimentos. É o que eu faço normalmente. Então, ele fez 1, 2, subiu. Voltou aqui nessa daqui, nesse toque que eu posso estar comprando. Nessa ideia aqui, posso estar comprando. Beleza? Então, aí você vai ter que fazer um estudo de candlestick para determinar essa compra, que eu não vou entrar nesse mérito agora.